Gente, eu estava gravando, eu acabei chegando até aqui e deu erro na minha ferramenta de gravação, tá? Então eu vou mostrar a vocês tudo que foi feito, né, com relação à aula anterior. A gente terminou aqui em Fragments, né, em criar as Fragments, e tínhamos entregado a tela escura, né? Aí vocês podem ver aqui que eu já coloquei o layout, eu vou resumir para vocês compreenderem, e vou refazer alguns passos para vocês poderem conseguir fazer, tá? Aqui em Fragments bichos, eu vou apagar aqui na Fragments números, pois eu ainda não fiz o números, números fragments, vocês podem ver que está zerado ainda. Vou fazer aqui em cima da fragments números, e todo o processo que for feito aqui, vocês copiem lá, tá? Está aqui, né, vocês estão vendo um background, né, o background é bem simples, né, primeiro vocês têm que transformar isso aqui, vai estar em layout, tá, em frame layout, vocês vêm aqui no modo code, tá, vocês coloquem aqui, né, ela vai estar exatamente, deixa eu dar eu sempre gosto de fazer isso, para fazer, ela vai estar desta forma, como frame layout, ela vai estar nessa forma, como frame layout. Aqui para vocês vai estar um ícone desse aqui, tá? Vai estar um ícone desse aqui. Simplesmente o que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui e vão digitar constraint layout, tá? Vai aparecer essa opção aqui, vocês selecionem ela. Se não fechar aqui embaixo, é bem simples mesmo. Vocês vêm aqui e fazem uma barra, tá? Vocês coloquem essa opção que automaticamente ela vai deletar. Eu vou apagar tudo aqui para vocês poderem entender, vou fazer com mais calma, tá? Bota um sinal de menor que, barra, e ele fecha automaticamente. Eu vou voltar só para não perder a configuração que eu já tinha feito em toda a tela, tá? Ele vai estar em frame, constraint layout. Após isso, né, a gente ter criado esse constraint layout, não vai estar aqui, ele vai estar bem aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo, isso aqui tudo não vai existir, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no modo design, tá? Vocês vão selecionar ela, vocês vão colocar uma linha guia, vão selecionar vertical, vão clicar. Vai aparecer a linha guia aqui de vocês vão poder selecionar ela e andar com ela. Se você clicar aqui, você escolhe para qual lado você prefere trabalhar, né, essa linha guia, ou uma porcentagem específica. Não tem segredo, isso aí vocês vão trabalhar, porque a linha guia, ela nada vai ser do que uma aproximação da parte final. É como se você encurtasse a tela mais ainda. Você não é obrigado a usar ela. É simplesmente, como diz, uma linha guia. Tá? Você utiliza se você desejar. E assim você criado as suas duas linhas guias, né? Se vocês forem ver aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui, essa linha guia, ela está com 4%, e essa daqui está com 96%, tá? Não é um padrão, eu simplesmente fiz dessa forma, né? Porque aqui está 4% e aqui também vai estar 4% de distância dessa parte final da final da tela, né, da end, e aqui vai estar 4% da parte start, da parte inicial da tela. Após isso, vocês peguem as imagens de vocês, que eu já disponibilizei na aula do vídeo anterior, e também estou disponibilizando nessa, tá? Está lá no meu GitHub, tá? Não tem muito segredo, eu não vou abrir o GitHub agora. Vocês peguem as imagens de vocês copiem ela diretamente para Drupal, tá? Lembrando, aqui em Drupal não pode trabalhar com letra maiúscula, e se preferência também em números também não, tá? Mas eu sei que letras maiúsculas, espaços e caracteres especiais não são aceitos. Copiem diretamente para a pasta Drupal, desta mesma forma que eu estou fazendo, né? Vocês podem dar um pax e daí ele vai. Copiem também um fundo, procurem um fundo na internet, né? Eu achei esse fundo aqui para a parte dos bichos, tá? E preparei
e fiz um fundo aqui. Cadê? Quadro. Esse aqui, ó. Quadro. Não. Esse aqui é o número 4. Quadro é esse aqui em cima. Preparei um fundo para o quadro negro, né? Que é para a parte dos fragmentos números. Tá? E assim, vocês selecionam o fundo aqui da Constraint Layout. Vem aqui em Back. Seleciona, né, Background. Vem aqui. Escolha a imagem. Se você quiser uma cor sólida, você vem aqui e seleciona a cor sólida. Se você trabalhar com um Drupal, né, ela vai estar aqui dentro de Drupal, só você procurar. Achei, está aqui. Você dá OK, ela vai entrar e vai se ajustar perfeitamente. Logicamente que eu fiz um corte nela para ficar com um formato padrão de telefone celular. Fica bem mais fácil, tá? Para você não ter que perder tanta cabeça. Após isso, a gente vai fazer o que? A gente vai ocultar projetos e vamos adicionar as imagens aqui desta forma. Eu estou trabalhando com Image View, vocês podem trabalhar com Button, tá? Ou Image View. Fica a critério de vocês. A gente está trabalhando dentro de números, da Fragment Números, então eu vou acrescentar os números. Número 1, aqui eu já faço a ligação aqui, tá? Fiz a ligação aqui, em cima daqui a pouco eu faço. Vamos trabalhar com mais imagens, vamos adicionar o número 2. Aí ajusta aqui, tá? Não tem nenhum problema, arrasta e cola. Se você achar que ficou um pouco pequeno, que está esbarrando uma tecla, uma Image View na outra, porque a gente vai adicionar cliques nessa Image View, e se ficar uma em cima da outra, se alguém clicar aqui nesse meio, vai tocar os dois números. Então vocês fazem esse redimensionamento, esse trabalhinho, tá? Não deixem uma sobreposta uma em cima da outra, tá? Vamos adicionar aqui a número 3. Após adicionado, vamos fazer as correções aqui, tá? Eu vou fazer as correções, vou encurtar essa imagem aqui, tá? Para ficar com um tamanho parecido. Dá para ver que a número 1 é bem maior, então a gente pode vir aqui na número 1, dar uma encurtada nela, né? Também, né? O corte que eu fiz realmente não ajudou muito, mas a gente pode vir aqui pelo olhômetro, no famoso olhômetro. Agora vamos fazer as ligações, tá? Com a base de cima. É bem simples. Seleciona, vem, número 2, seleciona, vem, número 3, seleciona. Ele vai colar sempre na imagem acima, para assim, quando ele for construído, né? Quando ele der o onCreate na tela do telefone, ele ficar sempre mantendo o mesmo padrão conforme a gente está trabalhando aqui, tá? Algumas telas podem ser um pouco mais... Ó, esse aqui já fez errado, ó. Você está vendo que está todo mundo copiando certinho, e esse aqui já fez porque ele está pegando essa área aqui do lado. Então o que a gente faz? A gente desfaz isso aqui, desfaz, encurta e aperta novamente. Após isso, você vai ver que ele só fez a ligação realmente com esse aqui, aí você pode fazer aquela redimensionadinha, tá? Para ficar um pouco parecido ali o tamanho do número e tal. Tá, beleza. Feito isso, agora a gente precisa fazer o quê? Vamos colocar, né, o ID das imagens, né? Então, lembrando, aqui a gente não pode botar, né, espaço, não pode botar nada. Então, eu vou fazer uma coisa bem rápida. Ó, eu gosto de trabalhar dessa forma. Apertou, colocou, deu refactor para ele mudar em todo o projeto, tá? Onde estiver escrito, onde estiver utilizando, né, esse ID, tá? Refactor 2, vamos lá, imagem 3, se vocês quiserem, vocês também podem trabalhar assim, tá? Não tem problema nenhum, é porque eu prefiro trabalhar escrevendo mesmo, 3, tá? Ó, escrevi errado, vamos lá, errado não, faltou a letra maiúscula aqui, o padrão. Ok, após termos feito essa configuração, tá? E minha filha ter feito, né? A gente vai fazer o seguinte, já trabalhamos aqui, eu vou voltar para Fragment Bichos, era onde eu estava trabalhando por último, já criei aqui, né? Ó, image de cão, image de gato, image de leão, image de macaco, image de ovelha e image de vaca. Eu vou voltar aqui em bichosfragments.java,
tá? Vou criar os atributos dela aqui no nosso sistema. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Assim vai ficar pior ainda. É porque eu estou usando o Drácula, né? Então o Drácula realmente não ajuda, mas está aqui, ó, image de cão, image de gato, image de leão, image de macaco, image de ovelha, image de vaca. Vou criar esses mesmos atributos, né? Os mesmos não, né? Vamos criar também os atributos aqui dentro de números, fragments. Então vamos vir aqui, tá? Vamos dar um private. E agora sim, eu posso vir aqui dentro de fragments e números, pegar e vir aqui image 1, vir aqui em image 1, colar, vírgula, espaço, só para fazer uma diferença, image 2, image 6. Criados atributos, posso fechar com ponto e vírgula. Vou até botar um comentário aqui, atributos, atributos. É como se fosse variáveis, tá? Agora a gente pode vir aqui e instanciar elas dentro do nosso onCreateView. Image cão recebe view .findView by ID r.id.image cão. Vamos fazer isso para vamos instanciar todos os nossos objetos aqui dentro. Agora, feito isso, né? Antes disso, a gente vamos implementar uma interface para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar com os cliques na tela, porque já viu que são 6 objetos clicáveis. Vamos fazer um implement view onClickListener. Feito isso, a gente vai conseguir implementar toda essa interface em todos os objetos que poderão ser clicados. A gente vai ter que implementar um método aqui, né? A gente clica aqui no início da public, implementar um método. Vamos selecionar o onClickView, tá? Ele vai criar lá embaixo. Ok. Ele criou o nosso método onClick. Agora a gente pode fazer o seguinte. A gente vai parar aqui e vamos continuar na próxima aula. Refaçam esse mesmo tratamento todo aqui na números fragments, tá? Refaçam todo esse tratamento na números fragments, tá? Já estando todos os IDs criados dos objetos, vocês implementem aqui os atributos, tá? Como eu já implementei aqui, e depois vocês façam as atribuições, tá bom? A gente vai parando por aqui, na próxima aula a gente continua. Por enquanto o nosso app está assim, tá? Então vamos continuar na próxima aula. Obrigado.